Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Atenção, atenção, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, arbitragem internacional. Estamos com o Emilat já na live, estamos com a contra-espionagem do Exército da Marinha Aeronáutica, estamos com o Senhabim. Atenção, atenção, Exército, Marinha e Aeronáutica. Você tem o sinal aí de internet? Está tudo certo aí, né? Aqui tá. Aqui também. Aí deu uma paradinha aí, mas está tudo certo. É, porque temos que ficar de prontidão. Vamos então ao relatório. Imediatamente. Atenção, atenção. Belém se encontra asseada pelo narcotráfico de 9 países que fazem fronteira com 9 estados do Nordeste. E estes já estão invadidos pelas milícias locais de 9 países do narcotráfico. São 17 países que estão posicionados. 10 países são fronteira seca com o Brasil e 7 do Caribe. As tropas militares dos Estados Unidos da América já estão combatendo no Amazonas, nas rotas estabelecidas para o rescaldo dos indígenas. Tem uma procissão sendo elaborada pelo narcotráfico a chegar a Belém pelos rios que circundam, e é a rota do Amazonas, a rota do narcotráfico, destes que estão utilizando a rota da seda. Então, a rota de Belém é considerada a rota da seda do fentanil da China. A China abandonou o BRICS, abandonou o encontro de Belém e não se pronuncia, não aporta com nenhum ativo financeiro, porque todas as suas contas estão confiscadas. A China tem todo o seu patrimônio tudo bloqueado. Não há capital circulante da China. E também não está havendo diálogo com os Estados Unidos. Por quê? Porque a China lançou o porta-aviões chinês com todo um aparato de capacidade militar que ou é blefe, ou seja, é fake. Não se sabe. Se sabe o que aparece nas fotos e na espionagem. Então, toda cautela é pouca. Então, quem está blefando, que todo mundo diz que o senhor Trump blefa, não, o senhor Trump não blefa, ele não tem essa oportunidade. Ele não pode me... Agora, quem está blefando é o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não teve outorga do dinheiro que ele diz ter arrecadado, 5 bilhões de dólares. Ele ainda não recebeu esse dinheiro.
como também não depositou $1 bilhão que ele disse que iria depositar. Ele agora alega que ele vai utilizar o dinheiro que ele tem para pagar a infraestrutura de Belém. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, ele se encontra querendo querendo sair da cena. Ele está querendo fugir do local. Então, nós estamos já com este procedimento atrás de Luiz Inácio Lula da Silva. Não há representante legal do Brasil, já que Luiz Inácio Lula da Silva, ele é falecido. Quem está aí é o impostor, é um plágio, uma falsa identidade. E isso tudo já estabelecido pelo ministro da Guerra, do Pentágono, do Comando Sul, de 123 signatários do Tribunal Penal Internacional. Então a CIA já está à captura e o cerco a Belém. Belém está sendo toda ela agora cercada. O total de contingente militar é de 20 mil homens. O que contém o volume de pessoas que contém o narcotráfico de 9 países, fronteira com o Amazonas e fronteira com estados do Nordeste, são 40 mil. 40 mil terroristas que estão tomando posse das terras do Nordeste. Então, o combate é real. Nós estamos combatendo agora. Não tem avião, não tem capacidade de aviões para evacuar Belém. Então, todas as pessoas estão sendo monitoradas. Todas as tropas de guerra do Exército, da Marinha Aeronáutica, se encontram nas ruas de Belém, combatendo diretamente o narcotráfico, o narcoterror. Já prenderam 18, 9 foram do Exército e 9 foram da Polícia Civil, lá em Belém. Então são 18 presos do narcotráfico, terroristas. E está se posicionando o levante de todos os sicários, narcotraficantes que têm posse das terras no Amazonas. Então estamos combatendo no Amazonas embarcações, todas elas tripuladas pelo Exército, a Marinha Aeronáutica, combatendo e trocando tiro com várias embarcações. E não para de subir gente para Belém. E não tem como evacuar os representantes de países em Belém. E está se dizendo que vai haver um grande sequestro, como foi feito na época do El Chacal, o venezuelano, que tomou a OPEP de assalto a reunião dos petroleiros e exigiu resgate. E também avião para se evacuar, sair do local. Então, a mesma forma está sendo projetada agora em Belém. Tudo isto feito e sendo organizado pelo venezuelano terrorista El Chacal, com a supervisão de Macron. O alemão saiu fora. O alemão disse que ia mandar dinheiro, não vai mandar dinheiro, ninguém vai mandar dinheiro. Está tudo complicado. O PIB da Suíça, que alegam que é de 1 trilhão, a Suíça foi tudo congelado. Não tem mais capital, porque está tudo sendo resetado. O valor que eles alegam ter em moedas diversas não tem valor, porque eles não mandaram essas reservas para o Banco Central americano. E o exército americano, ele foi pago
o salário do exército americano, a manutenção, a comida, o salário de um ano, foi pago por uma doação de um desconhecido. Porque os deputados, o Senado americano, ele fez um boicote a não aprovar o orçamento. Então não tinha dinheiro para pagar comida, para pagar combustível, para pagar salários dos militares nesta ofensiva mundial de guerra atômica nuclear. Então Nancy Pelosi pediu demissão, porque ela não quer ser presa, mas já foi presa. Foi presa agora, nesse instante. Obama também está preso, porque ele fazia pagamentos a todos os deputados democratas, senadores democratas. Todos recebiam mensalão, da mesma forma que aqui no Brasil. Então, não tem pagamento de propina, não tem pagamento de propina de ninguém lá nos Estados Unidos da América. Está tudo fechado, todo mundo não recebe salário e nem vai receber, não vão receber, porque a máquina administrativa, toda ela foi corrompida. Então, o que se alega de pagamento de salário através da USAID, da administração antiga, são todos prepostos, gente que não existe. Funcionários de 200 anos de idade, apontados de 200 anos de idade, tudo já identificado. Então, o Trump vai muito bem, obrigado, está tranquilo. Os Estados Unidos está a pleno emprego, todo mundo está empregado, só não está levando dinheiro quem estava dentro da administração democrata da USAID. E eles já descobriram os brasileiros da Al-Qaeda, também do Hamas, do Hezbollah, turcos que estão lá nos Estados Unidos que tramaram o assassinato do senhor Trump. Foi arguido o prefeito da cidade de Nova York, eleito agora, esse rapaz de 34 anos. Foi advertido pela comunidade árabe mundial muçulmana de que ele não tente e não tenha nenhum tipo de conluio com os terroristas fundamentalistas. E ele ficou caladinho, não se manifesta, apavorado, porque pode ser morto a qualquer momento. Então, estamos todos observando todas as lideranças em Nova York, porque não é só em Nova York. Agora, na Inglaterra, o time de Israel ele iria começar uma partida de futebol e militantes pagos pelos terroristas palestinos quiseram agredi-los e foram todos presos. Também Israel, para comemorar a certeza do fim da guerra, fizeram uma grande festa e na hora que a Sinfônica de Israel ia executar o hino nacional, um casal de terroristas quis invadir e jogar bomba molotov, foram presos. Então, o mundo já está a ver tudo como está funcionando. Foi desmascarado este falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, ele fugiu. Luiz Inácio Lula da Silva fugiu. Foi um grande assalto descoberto, ninguém aportou dinheiro, todo mundo se comprometeu, queria depositar dinheiro, ninguém depositou, e alegaram que essa soma que eles prometeram depositar é nos planos de até 2060. Ou seja, é uma pretensão global que não vingou. Então, Luiz Inácio Lula da Silva está sendo
levado, onde é encontrado a prisão. Estamos em guerra atômica nuclear e foi determinada a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, como também a prisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, que está no cargo, Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele já está com a prisão determinada. O Fachin não presidiu e nem vai presidir o Supremo Tribunal Federal. Todos eles já fizeram, vamos dizer assim, uma primeira intenção para com as autoridades americanas, dizendo que efetivamente o Brasil ele está sequestrado pelas tropas do Hamas, do Hezbollah, da Al-Qaeda, do Estado Islâmico. Então já estamos combatendo. Brasília está interditada. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica do Brasil já estão administrando a capital. A capital administrativa de Brasília não vai ser transferida para Belém. Eles estão querendo isto posicionar no dia 10, quando começaria a COP30, mas eles anteciparam porque todos eles foram descobertos e a rota da seda, que é através do Amazonas e seus afluentes, foi descoberta. Então nós já nos posicionamos e já estamos ao combate. Toneladas e toneladas de cocaína e de fentanil estão sendo apreendidas na selva amazônica. Estamos com todos os marines posicionados, helicópteros. Belém está sitiada, rodeada por todas as embarcações, onde o porta-aviões já se faz presente nas costas da Venezuela e que este narcoterrorista, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele alega que foi para Celac e ele vai pernoitar lá na Colômbia, ou em lugar não identificado, e vai discursar no domingo. Não tem essa possibilidade. Ele está com a captura, conjuntamente com o narcoterrorista colombiano Petro. Está tudo já no combate local. Também a Sheinbaum, presidente do México, como também o seu assessor, que foi descoberto todo o capital da Sheinbaum e dele, eles são sócios. A casa caiu no México, caiu no Equador, caiu no Peru, caiu no Paraguai, caiu no Uruguai, caiu na Argentina, caiu no Chile, caiu na Guatemala. Todos já serão detidos, porque são pelotões de especialistas da CIA. Então nós já estamos no combate de guerra atômica nuclear na América Central, na América do Sul e no Caribe. O Brasil tem 2 ogivas nucleares, que este filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, e os partidos políticos que eles empregam em cargos de primeira linha com salários estratosféricos aos soldados do narcotráfico, em 39 ministérios, em 27 estados, em 5.070 prefeituras, todos com pequenos pelotões locais, e também subministrando armamento, fuzis, para estes marginais do narcotráfico. São garotos de 17, 16 anos que estão pegando em fuzil e estão combatendo em 27 estados, nas favelas. Então, agora já está determinada
a limpeza em toda a América do Sul, América Central e no Caribe. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Mestre Gil, eu agradeço, este é o relatório, retorna. Tá certo, Tá? eu aguardo, eu aguardo. Obrigado, mestre Gil. Gratidão. Olha a foto que a Embaixada Americana publicou. Foto, registro do Brasil feito pela NASA. Esse elemento oval é a Serra de Caldas, que fica no Cerrado e se destaca cerca de 300 metros acima da paisagem, no coração do Brasil. A imagem foi tirada pelo satélite Landsat 9 ou 9, parceria entre a NASA e a USGS, que orbita na Terra. Você sabe que isso aí é uma mina de extração de urânio. Olha, Médicos pela Liberdade, de novo, isso é um Twitter que é certificado. E olha o que eles estão dizendo, meus amigos, porque a Embaixada Americana postaria uma foto de uma região rica em material nuclear um dia depois de explodir o programa nuclear iraniano. Onde fomos amarrar o nosso jegue? Eu fui o primeiro a denunciar isso e agora tá todo mundo falando, mas o primeiro fui eu, que ninguém tinha coragem de falar. Aí eu falei, todo mundo veio e tá falando agora. Certo? E aí, põe a foto de novo, Thiago. Você vai começar a entender por que a Embaixada Americana posta uma foto, não é, de uma mina ilegal, irregular, de urânio no centro do Brasil. Por que a Embaixada Americana está publicando essa foto? Ela está dizendo assim, ó, nós sabemos o que vocês estão fazendo. Entendeu? Nós sabemos o que vocês estão fazendo. É isso que a Embaixada Americana está fazendo ao publicar essa foto. Incrível coincidência. Exatamente quando a América... Olha a foto que a Embaixada Americana publicou. Foto, registro do Brasil feito pela NASA. Esse elemento oval é a Serra de Caldas, que fica no Cerrado e se destaca cerca de 300 metros acima da paisagem, no coração do Brasil. A imagem foi tirada pelo satélite Landsat 9 ou 9, parceria entre a NASA e a USGS, que orbita na Terra. Você sabe que isso aí é uma mina de extração de urânio. Olha, Médicos pela Liberdade, de novo, isso é um Twitter que é certificado. E olha o que eles estão dizendo, meus amigos, porque a Embaixada Americana postaria uma foto de uma região rica em material nuclear um dia depois de explodir o programa nuclear iraniano. Onde fomos amarrar o nosso jegue? Eu fui o primeiro a denunciar isso e agora tá todo mundo falando, mas o primeiro fui eu, que ninguém tinha coragem de falar. Aí eu falei, todo mundo veio e tá falando agora. Certo? E aí, põe a foto de novo, Thiago. Você vai começar a entender por que a Embaixada Americana posta uma foto, não é, de uma mina ilegal, irregular, de urânio no centro do Brasil. Por que a Embaixada Americana está publicando essa foto? Ela está dizendo assim, ó, nós sabemos o que vocês estão fazendo. Entendeu? Nós sabemos o que vocês estão fazendo. É isso que a Embaixada Americana está fazendo ao publicar essa foto. Incrível coincidência. Exatamente quando a América... Você sabia que algo gigantesco está acontecendo na Bahia? Em silêncio, um país estrangeiro está transformando o estado com portos, ferrovias, fábricas e megaprojetos bilionários. Mas a pergunta é, por quê? O que eles estão construindo aqui e o que querem em troca? Nos últimos anos, esse país investiu pesado em energia, indústria e infraestrutura. A ponte Salvador-Itaparica, avaliada em mais de 11 bilhões. É só a ponta do iceberg. Tem também uma ferrovia que corta o sertão, ligando o interior ao mar.
e empresas estrangeiras montando fábricas de carros elétricos e usinas de energia limpa. Tudo isso parece progresso, mas também pode ser o início de algo muito maior. Por trás desses investimentos existe uma estratégia global, um plano que pode mudar o papel da Bahia dentro e fora do Brasil. O curioso é que nem mesmo crises políticas entre os países conseguiram interromper essa aproximação, mas o verdadeiro motivo por trás desse interesse é algo que pouca gente sabe e que pode mudar o futuro do Estado. A China não está investindo só por desenvolvimento ou lucro imediato. O interesse é estratégico e global. A Bahia se tornou uma porta de entrada da China no Brasil e na América do Sul. Com portos, ferrovias e a ponte Salvador-Itaparica, eles encurtam o transporte de grãos, minérios e produtos industrializados direto para a China. O objetivo é reduzir tempo e custo no comércio, aumentando o poder de negociação global. Jura por Dios, los próceres de la liberación, los héroes de la patria, por el pueblo boliviano, desempeñar las altas funciones de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes nacionales. Dios, familia y patria, sí juro. Jura por Dios, los próceres de la liberación, los héroes de la patria, por el pueblo boliviano, desempeñar las altas funciones de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes nacionales. Dios, familia y patria, sí juro. Atenção, moradores de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios e toda a região dos lagos. O ciclone extratropical que avança pelo litoral fluminense promete um fim de semana de ventos intensos, ressaca e chuva forte. As rajadas podem ultrapassar 100 km/h e o mar deve registrar ondas de até 4 metros. A situação é tão séria que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já fez um apelo à população pedindo que evitem deslocamentos desnecessários. O Rio está em estágio 2 de atenção por causa da aproximação do ciclone. O estágio 2 significa que há risco de ocorrências como alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e falta de energia, e que equipes da Defesa Civil estão de prontidão. A ventania e o mar agitado devem atingir com força as orlas de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios, onde o vento vindo do mar aberto pode provocar ressaca, destruição de quiosques, quedas de coqueiros e transbordamento de ondas sobre calçadões. O fenômeno deve começar a perder força no domingo, mas o sábado será de alerta total.
As autoridades pedem calma e prevenção. Qualquer emergência deve ser comunicada à Defesa Civil ou ao Corpo de Bombeiros. O fim de semana promete ser de ventania, frio e mar revolto. Região dos Lagos redobre a atenção. O ciclone está chegando. Bush fez uma confidência para Lula dizendo: eu vou invadir o Iraque para derrubar o Saddam Hussein. Não se meta nisso. Cuide da Venezuela, que eu não quero me meter na Venezuela. Cuide você da Venezuela. Bush fez uma confidência para Lula dizendo: eu vou invadir o Iraque para derrubar o Saddam Hussein. Não se meta nisso. Cuide da Venezuela, que eu não quero me meter na Venezuela. Cuide você da Venezuela. Bush fez uma confidência para Lula dizendo: eu vou invadir o Iraque para derrubar o Saddam Hussein. Não se meta nisso. Cuide da Venezuela, que eu não quero me meter na Venezuela. Cuide você da Venezuela. Benção, pai. Estão falando aqui também, eu estou com um grupo aqui, só que estão botando voz única, imagem única, então não dá para pegar, né? Porque a ordem do Rabicó, a ordem do DOCA, pediu só para divulgar rápido e apagar. Estão falando que vão ir nas subestações de luz todas e vão desligar tudo. Vai ficar o Rio de Janeiro sem luz. Segura aí, não ficam abrindo geladeira para não estragar as coisas. Que é sério mesmo, o negócio é sério. Não tá de brincadeira, não. A ordem é ir nas subestações gerais e botar fogo em tudo. Tudo. Para poder destabilizar a polícia, entendeu? Nós não temos mais comunicação com ninguém. Benção, pai. Estão falando aqui também, eu tô com um grupo aqui, só que estão botando voz única, imagem única, então não dá para pegar, né? Porque a ordem do Rabicó, a ordem do DOCA, pediu só para divulgar rápido e apagar. Estão falando que vão ir nas subestações de luz todas e vão desligar tudo. Vai ficar o Rio de Janeiro sem luz. Segura aí, não ficam abrindo geladeira para não estragar as coisas. Que é sério mesmo, o negócio é sério. Não tá de brincadeira, não. A ordem é ir nas subestações gerais e botar fogo em tudo. Tudo. Para poder destabilizar a polícia, entendeu? Nós não temos mais comunicação com ninguém. Benção, pai. Estão falando aqui também, eu tô com um grupo aqui, só que estão botando voz única, imagem única, então não dá para pegar, né? Porque a ordem do Rabicó, a ordem do DOCA, pediu só para divulgar rápido e apagar. Estão falando que vão ir nas subestações de luz todas e vão desligar tudo. Vai ficar o Rio de Janeiro sem luz. Segura aí, não ficam abrindo geladeira para não estragar as coisas. Que é sério mesmo, o negócio é sério. Não tá de brincadeira, não. A ordem é ir nas subestações gerais e botar fogo em tudo. Tudo. Para poder destabilizar a polícia, entendeu? Nós não temos mais comunicação com ninguém. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dion. Hoje, dia 9 de novembro do ano de 2025. Vocês estão assistindo aí, observando aí na tela, ok? Então, preste atenção que o que poderá acontecer no Rio de Janeiro. É claro que com isso eu acho que esses criminosos, eles são babacas e babacos, certo? Eles ficam intimidando, vai cair tudo no pau, para não falar outra coisa. Certo? Vamos lá, eu estou aqui na tela, não tem vídeo, só tem aí, um vídeo que não tem som. RJTV Comunidades, áudio original aqui. Vamos lá. Intensa troca de tiros agora no Morro da Casa Branca, na Tijuca. Quem pode evitar o local, aguardando mais informações. Tem aqui outra mensagem de Lemes. O Rio de Janeiro continua lindo.
Outra mensagem aqui, CHRX 1999. Estou na Tijuca e ouvi tudo. Outra mensagem, Bruno Ferreira Soares. Ele digitou a mensagem: que Deus proteja os moradores. Ana Maria Albuquerque. Meu Deus, proteja todos nós moradores. Daniel Salles. Não morre ninguém nesse tiroteio. Silva Ferreira. Já é os Estados Unidos invadindo o Brasil? Outra mensagem, Bruno Sinésio. Ele digitou aqui a mensagem em texto. Arsenal está afiado. Que arsenal está afiado? Se você for bandido, vocês vão cair no pau. Viu? Seus babacas. Vamos lá. Outra mensagem. Xanda. Ou então você tá falando ao contrário. Tudo bem. Que tá tudo certo. Se você está dizendo que o arsenal está afiado, que é o arsenal das tropas que os Estados Unidos já enviou lá para o Rio de Janeiro, né, juntamente aí com os militares, etc. Xanda da Silva, as vítimas estão se manifestando. Alexandro, o texto, mensagem. Se for Casa Branca e Borel, isso, guerra lá de trás sempre foi assim. Outra mensagem aqui de G. Souza. Isso é um reflexo de uma população que insiste que o PT, depois de 15 anos no governo, não melhorou o país. Pelo contrário, ferro com o Brasil e muito ainda não recebeu. G. Souza. É verdade. E a verdade maior é que o PT aí, essa turma toda aí que está contra os Estados Unidos, contra os patriotas, vai receber ferro, para mim não falar outra palavra, ok? Lugar de bandido é preso. No lugar de todos vocês, cadeia. Ou então, já sabe o que pode acontecer. Então, outra mensagem aqui, A7A7F1. Passarinho de carioca cantando. Pedro Henrique, 87. A mensagem. Ainda falam da minha Salvador, Bahia. Zinho Ribeiro. Alô, Cláudio. Por favor, mande a polícia para poder salvar os cidadãos de bem que estão correndo risco de morrerem. Outra mensagem, Diego. Rapaz, eu nunca vi nada igual aqui na Tijuca. São 40 anos. Foram 10 minutos de muito tiro. Coisa de guerra mesmo. Parecia dentro da casa. Dá para ouvir os projéteis rasgando e zunindo no ar. Inacreditável. Vamos lá, Zinho Ribeiro, outra mensagem. Zinho Ribeiro, não, aqui ele colocou aqui uma mensagem. A polícia vai socorrer depois os coitadinhos traficantes, acertam um morador aí, vão fechar as ruas colocando fogo nos pneus para proteger os coitadinhos dos traficantes. Eles vão cair na bala, esses traficantes, esses criminosos. Vamos lá.
Lídia François 12, uma mensagem dela. Atenção, governadores desse estado, ficam alguma coisa para acabar com esse tiroteio? Ou melhor, vou repetir aqui, corrigindo. Atenção, governadores desse estado, façam alguma coisa para acabar com esse tiroteio. Meus amigos, é o seguinte, são várias mensagens, né? A última, Brícia 382, a mensagem dela: são os vítimas dos usuários desesperados para não perderem seus pontos. Rio já foi cidade maravilhosa, lamentável. Vamos encerrar aqui, por aqui, ok? Vamos lá, vocês já estão vendo aí a tela, ok? Vamos lá. Quando a gente acha que não vai piorar, a gente se depara com esse tipo de informação no domingo, dia 9 de novembro. Brasil, não tem jeito. Além dessa bomba que eu vou te contar, eu quero rapidamente falar para você que o próprio ministro Alexandre de Moraes votou para condenar o Tagliaferro que denunciou ele. Que Brasil é esse? Agora a gente vê mala de dinheiro, roubo, um monte de coisa acontecendo. Que país é esse? Eu tenho dito aqui nos meus canais, e eu quero reforçar isso com você, que essa próxima semana, ela é a decisiva, tá? É a semana do meio do mês de novembro. É uma semana onde deputados e senadores já estão indo para a reta final para acabar o ano. Porque é assim, porque eles poupam trabalho. Então, meu Brasil, nós vamos ter muita coisa, nós vamos ter muita surpresa essa semana que se inicia. Mas hoje que é domingo, eu quero convidar você a dar o seu like, a compartilhar, a se inscrever no canal. Vem para cá junto comigo, coloca aqui onde você está me assistindo neste domingo. Eu quero cumprimentar você. Depois eu vou lá no comentário. Quando você coloca aqui no comentário, eu espero que depois você volte lá para ver, porque eu comento, viu? Eu vou lá, escrevo, comento novamente, agradeço você por dispensar um tempo de estar aqui junto comigo. Não esquece. A polícia acaba de realizar uma operação que já está repercutindo nos bastidores de Brasília e também fora do país. Vocês também não vão acreditar no que aconteceu com o Gilmar Mendes lá na Argentina. Não foi por acaso, isso foi um movimento muito estratégico, calculado e coordenado. Quando dois países se alinham assim, é porque muita coisa está acontecendo nos bastidores e eu quero mostrar tudo o que está acontecendo para vocês. Mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, é muito bom ter vocês por aqui. Peço que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo, tá? Mandem nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, onde vocês puderem, para que mais e mais brasileiros possam saber da verdade, tá bom? O que você vai ver aqui, você não vê na grande imprensa, na grande mídia, então é muito importante que você faça a sua parte, tá bom? E depois que você assistir todo esse vídeo, se inscreve aqui nesse canal e deixa aqui embaixo o seu comentário. Agora, prestem atenção nesse vídeo aqui e eu peço que vocês me ajudem a espalhar essa informação, olha aí. Durante a participação no Fórum, do Direito em Buenos Aires, também conhecido popularmente como Gilmar Palusa, na Argentina, Alexandre de Moraes quer enviá-lo para a Papuda, nem que seja somente para tirar uma foto, para guardar essa foto de reputação. O grande problema é que, devido à condição de saúde e ao posicionamento político do Bolsonaro, pode acontecer uma tragédia muito grande. Infelizmente, pode acontecer uma perda irreparável. E aí, a situação do Brasil, que já está caótica, vai ficar ainda pior. Vamos lá, Gilmar Mendes. Para que o Brasil precisa de uma legislação antiterror? Para o decano do Supremo, a gente não precisa. Gilmar Mendes afirmou que não vê necessidade imediata de uma nova legislação antiterrorismo no Brasil. Durante a participação no Fórum, do Direito em Buenos Aires, também conhecido popularmente como Gilmar Palusa, na Argentina, Gilmar disse que o combate ao crime deve ocorrer dentro dos padrões normais e da institucionalidade. Gilmar Mendes também aprovou ou lhe apontou que já existem mecanismos jurídicos para tanto.
ministro fez críticas ao excesso de politização em torno do tema. Reconheceu falhas do cumprimento de ordens judiciais no Rio de Janeiro para transferência de detentos. Gilmar Mendes também fez referência ao governo Bolsonaro, dizendo que o Brasil já superou a própria ameaça à democracia. Olha que bonitinho, né? O Gilmar falando isso. Também defendeu uma articulação mais firme entre poderes, CNJ e CNPP. O ministro disse que as organizações de segurança devem ser complementadas por serviços públicos em áreas vulneráveis. Meu caro Sepúlveda, vamos lá. Já imaginou, né, o presidente Gilmar Mendes agora está fazendo o seu Gilmar Palooza, né, na Argentina. De repente, qual seria o impacto, eu queria que você imaginasse, faça agora uma abstração, me diga qual seria o impacto da gente promover um Gilmar Palooza ali no Complexo do Alemão, né? Para levar direito, para levar a justiça, para levar, né, a importância do papel do Supremo Tribunal Federal no combate à violência para o pessoal ali do Morro do Alemão, Complexo da Penha e adjacências. Seria interessante, não seria? Essas declarações que você leu é do presidente da República, é de um senador ou é de um ministro do Supremo? Não, porque é do presidente do Instituto de Direito, é o Gilmar Mendes. Ah, tá. Ele é presidente lá. Não, presidente. Bom, é porque é impressionante, né? Ele não faz nenhuma declaração. Primeiro que não devia estar fazendo declarações sobre isso, né? Mas ele fala, não temos necessidade de lei, mas quem é ele? Ele é que faz as leis do país? Quer dizer que fazer uma lei não é uma coisa institucional. É algo de aberrante. Agora, sabe uma ideia que me passou pela cabeça também? Que tal os juristas americanos virem fazer uma sessão aqui no Brasil sobre leis internacionais, sobre combate ao terrorismo, e virem lançar aqui assim, fazer um grande evento no Brasil, inclusive criticando o Supremo Tribunal Federal. Será que alguém ia falar de soberania ou de qualquer coisa assim? Por que esse Gilmar Palooza precisa ser na Argentina ou precisa ser em Portugal? É uma coisa que eu não entendo, sabe? Eu, sinceramente, não entendo. Até hoje não entendi. Aliás, acho que o Milei está sendo um pouco previdente ao permitir que se realize na Argentina um evento desses. Bom, mas as declarações dele são completamente absurdas. Eu, outro dia, estava me debruçando um pouquinho sobre essa lei antiterrorismo do Brasil. Ela nada mais é do que uma lei de perseguição política. Ela não tem nada contra o terrorismo. Por isso é que eles não querem trocar essa lei e dizem que já temos uma legislação. Se você ler a lei antiterrorista do Brasil, ela é um elenco de atitudes que podem ser alvo de perseguição política. Só isso. Manifestações de ideias. E isso é o que eles chamam de antiterrorismo. Agora, por que eles não querem uma lei antiterrorista que classifique essas organizações como organizações terroristas? Porque aí vai entrar o problema de financiamento dessas organizações, financiamento internacional, bancos, outros investimentos na economia, por exemplo, na bolsa, nas financeiras, construtoras e muitas outras atividades que estão sendo hoje minadas pelo dinheiro sujo do crime organizado. Aliás, outra coisa, eles não traficam apenas drogas, eles traficam minérios, eles traficam pessoas, eles traficam armas. Tudo isso é feito, mas para o Sr. Gilmar está tudo ótimo. Como você disse muito bem, vamos fazer um Gilmar Palooza no Morro do Alemão, mas sem BOP. Sem BOP, sem polícia militar, sem polícia civil.
Faz lá uma conferência para explicar para os amiguinhos como é que o Brasil não precisa de leis antiterroristas. Lá vai fazer um maior sucesso, com certeza absoluta. Agora, Sepúlveda, um detalhe importante. Você acabou de dizer, nós temos uma lei antiterrorismo que é um terror de tão ruim. Então, seus problemas acabaram, porque Lula acaba de pensar genialmente um decreto para blindar o MST com escolta policial. Seus problemas acabaram. As organizações Tabajara estão criando agora um projeto de defesa dos direitos humanos do Brasil. Sim, Lula publicou em 5 de novembro o decreto 12.710, que institui o Plano Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. O texto cria a Política Nacional de Proteção, que pode brindar movimentos aliados como MST, MTST, sob o rótulo de defensores do campo. O decreto inclui entre os beneficiários defensores de direitos humanos do campo, da floresta, das águas e talvez da PQP também. Não estava lá, mas pode incluir. A militância rural, ambiental e ideológica pode ser também enquadrada a receber a proteção oficial do Estado. Os beneficiários podem ter escolta policial e apoio de segurança se o governo considerar um risco à integridade dos seus militantes. Quem define o risco é o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça via ato administrativo, ou seja, canetada. A decisão não precisa de ordem judicial, sem transparência, nem controle externo. O decreto abre brecha legal para privilegiar politicamente aliados e transformar a segurança pública numa ferramenta ideológica. Fabiana Barroso, esse é um produto das organizações Tabajara, não tenha dúvida disso. Olha, Serrão, a gente precisa aqui dizer que é possível anular, revogar, né, acabar com esse decreto, porque é tudo o que nos resta. Né? A gente fica aí lamentando o tempo inteiro, mas o Congresso Nacional consegue fazer isso quando interessa. Então, vontade política e pauta popular está aí. Né? Eu acho que a grande maioria não aprova as ações do MST, e blindar o MST dessa forma realmente é uma esbórnia, né? Mais uma do governo Lula. Então, para quem aí do Congresso Nacional, seja senador, seja deputado, quiser levantar uma boa bola, olha que bola boa, está quicando no jogo, no bom jogo, né, de vamos fazer algo. Seria também importante aqui a gente frisar que se não estivéssemos num estado de exceção, né, seu Sepúlveda, o Supremo Tribunal Federal também poderia anular se alguém ajuizasse. Eu não vou nem cair na mesmice de explicar para vocês que essa via está obstruída politicamente, mas juridicamente caberia muito bem, porque é clara violação constitucional, né? Você não tem a equidade, uma série aí. Por isso mesmo que os deputados e senadores teriam objetivamente uma forma de derrubar esse mais um decreto do Lula que vem prejudicar o cidadão de bem. Né? Já não bastasse ele querer dar uma bolsa, né, ou ajudar as famílias dos narcoterroristas, porque ele é um narcoafetivo, né, a gente aqui tem que ver também a proteção do MST. Por quê? Porque a pressão internacional em relação a esse tipo de movimento está vindo. Então, eles já estão pensando, então, deputado, senador, vocês que estão na oposição, lembra? Vocês são oposição. Por favor, faça esse trabalhinho. Agora vamos tratar do caso Bolsonaro. Alexandre de Moraes mandou retirar dos autos a petição da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que pedia exame médico em Jair Bolsonaro. A secretaria solicitava uma avaliação para verificar se o ex-presidente tem condições de cumprir pena na Papuda. Moraes alegou que o pedido não tem pertinência com a ação penal. O desentranhamento se deu porque o julgamento está em fase de recursos e não há ordem de prisão em vigor. Bolsonaro está em prisão domiciliar ilegal desde 4 de agosto. O pedido foi enviado na segunda,
dias antes do julgamento dos recursos. A primeira turma do STF analisará os recursos de 7 a 14 de novembro no plenário virtual. Aí, o que o Alexandre disse? Que não está ainda em fase de definir se o cara vai para a cadeia ou não. Que interessante, que importante lembrar isso, né? Que a gente está vendo aí várias especulações da mídia amestrada anti-bolsonarista, né? O bolsonarismo do ódio, de que Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, que Alexandre já olhou a cela, já viu lá que está tudo certo na Papuda para prendê-lo a qualquer momento antes do Natal, né? Bolsonaro vai ver o Papai Noel chegar dentro do Chilindró e não em casa, né? Já estão especulando sobre isso. Só que o próprio Moraes agora está dizendo que não é o momento. Agora, vamos analisar um dado importante? Eu quero já chamar a Paula Marisa para entrar no jogo conosco e já vou pedir a análise da minha musa. Estão armando para cima do Bolsonaro? Estão querendo garantir que ele não tenha a chance de ter um regime de prisão domiciliar por questões de saúde, que já foi concedido a tanta gente no Brasil? Pois é, meu amigo Serrão, boa noite. Boa noite aos meus colegas de bancada também, senhor Sepúlveda, da Fabi, o André Marcília. Sempre uma honra estar aqui, principalmente ao lado de nomes que eu tanto admiro. Mas vamos ao comentário. Em primeiro lugar, o Bolsonaro não tinha que estar preso. Já começa errado com o Bolsonaro preso. O que é que o Bolsonaro fez? Ele deu um golpe como? Ele estava lá no 8 de janeiro? Não estava. Ele não planejou. Não existe nenhuma prova. Delação do Mauro Cid, a nossa audiência está careca de saber. Agora, com relação a esse pedido, vou dar o meu pitaco aqui, não sou da área, mas tem a Fabi aí, qualquer coisa que eu diga errada aqui, ela me corrige depois. É muito esquisito, pelo menos em um processo que fosse normal, a penitenciária se manifestar justamente sobre uma sentença que ainda cabe alguns recursos, né? Então, eles ainda poderiam, em tese, ser aceitos. Mas o fato do governo do Distrito Federal ter entrado com esse pedido para analisar a saúde do Bolsonaro, na minha opinião, demonstra que todo mundo está percebendo que existe uma perseguição política, que o Bolsonaro será condenado independente de qualquer recurso, de qualquer coisa, porque a historinha deles já estava pronta e que todo mundo sabe que a vontade do Alexandre de Moraes é mandar Bolsonaro para Papuda. Como o Serrão mesmo falou aí durante a introdução do assunto, saíram diversas matérias. Essa semana, inclusive, saiu uma matéria dizendo que Alexandre de Moraes teria checado as condições da sala onde o Bolsonaro seria preso, que teria paredes brancas, pintadas, televisão, parece com um aparelho de ar-condicionado. Aí, a gente junta isso com o fato de que Alexandre de Moraes, ele é o responsável aí pelo inquérito, famigerado inquérito das fake news, que fica perseguindo a direita com a desculpa de estar combatendo a desinformação, as fake news. Nesse caso, não foi uma nem duas, foram diversas matérias. Eu acredito que todos os grandes veículos aí tenham falado ou que o Alexandre de Moraes tem vontade de mandar o Bolsonaro para Papuda, ou que os ministros estariam vendo a possibilidade de Bolsonaro ir para lá. Esses portais, esses veículos de mídia, eles não vão entrar no inquérito das fake news, porque a resposta do Alexandre de Moraes foi justamente essa que eu falei, né? Eu acho que ele teria que negar ou aceitar, mas ele simplesmente desentranhou, tirou o documento e disse, isso aqui não existe. Ele poderia ter negado o pedido, mas não fez isso. Então, isso prova que o que todo mundo sabe e ninguém quer falar. É igual aquela historinha, Serrão, da roupa do rei. O rei que estava nu sai pela cidade
todos os puxa-sacos ficam dizendo que a roupa dele é maravilhosa, porque a história é que somente os inteligentes conseguem ver a roupa do rei e ninguém quer passar por burro, até que finalmente a criança acusa ali e fala o que todos viam, mas ninguém tinha coragem de dizer. E é justamente o que a gente está vendo nesse caso, uma perseguição desenfreada, um senhor, um estado de saúde extremamente debilitado depois de ter sofrido um atentado e que mesmo assim Alexandre de Moraes quer enviá-lo para a Papuda, nem que seja somente para tirar uma foto, para guardar essa foto de reputação. O grande problema é que, devido à condição de saúde e ao posicionamento político do Bolsonaro, pode acontecer uma tragédia muito grande. Infelizmente, pode acontecer uma perda irreparável. E aí, a situação do Brasil, que já está caótica, vai ficar ainda pior, na minha opinião, Serrão. Valeu a pena abrir mão das liberdades? Para quê? Para censurar o Bolsonaro e para ganhar uma boquinha de comentarista? Vale a pena isso? Mas a gente tem que ter a percepção que as coisas estão fora da ordem de forma muito clara. Não dá para querer viver em um país que o STF faz o que quer e o que bem entende, censura o que eles quiserem, manda prender, investiga o que quiser, domina a operação policial. Aliás, veja, essa não é nem uma opinião muito exótica. Não é uma opinião do Paulo Figueiredo. Essa é uma opinião do comentarista do UOL, Walter Maierovitch. Vejam, bota aí o Walter Maierovitch falando sobre as ações do Alexandre de Moraes pós-operação no Rio de Janeiro. Não sou eu. Se Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro vai trazer resultado? Ele precisa realmente ir? Olha, o sinal está invertido. Quem deveria ir ou ser convocado, evidentemente, para Brasília, para audiência no Supremo, era o governador. O sinal está absolutamente invertido. Segundo ponto, o juiz não é investigador. Não é investigador. Então isso tem que ser apurado. Já foi o Ministério Público, pelo procurador Gondi, já solicitou informações. O Alexandre de Moraes deferiu isso. Foi encaminhado ao governador, que deve responder. Ele está se antecipando. Antes das respostas escritas, ele já vai lá. Tá tudo errado. Isso não é papel do juiz. Eu vou ressaltar uma coisa em relação ao que está sendo feito. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Isso significa um Estado de leis. Supremo não pode tomar lugar do Ministério Público. Supremo não pode virar delegacia de polícia. O inquisidor, o investigador, não pode julgar. E nós estamos voltando a esse caminho. É um caminho fora do Estado democrático de direito. Que o Alexandre de Moraes tem qualidade, já foi tudo isso, não há dúvida nenhuma. Eu só estou fazendo colocações. Vivemos ou não vivemos no Estado democrático de direito? Se vivemos, o que está escrito nas leis? É exatamente o contrário do que o Alexandre de Moraes está fazendo. Que história é essa de sair atrás e encontrar com o governador e fazer inquirições, verificações? É papel dele? De ministro? Não é, não é. Aí, é isso. Está indignado, Maierovitch. Oh, rapaz, tá indignado, Maierovitch. Poxa, ô Maierovitch, tá indignado? Rapaz, 2025. Alô? O microfone até parou aqui, era só um knock. Pra ver se... Maierovitch, bom dia! Descobriu que o Supremo Tribunal Federal, que o Alexandre de Moraes age fora dos limites constitucionais? Virar delegado de polícia. Não pode, né, Maierovitch? A menos que seja um inquérito das fake news. Aí pode. O Supremo Tribunal Federal não pode tomar o lugar do Ministério Público? Não pode, Maierovitch. A menos que seja para instaurar e conduzir inquérito de ofício contra a direita. Certo? O investigador não pode julgar, ao menos que seja o Alexandre de Moraes, que em um só processo é vítima, investigador e juiz, e perito, como no caso do 8 de janeiro. Né? Maierovitch diz que tem muita qualidade, mas que nós não podemos entrar nesse caminho, porque ele está fora do Estado de Direito. Pô, 2025, o cara fala, acordou. Bom dia. Eu me lembro. A Globo teve uma minissérie ou uma novela, que era o cara que... o nome era Andando nas Nuvens. O cara tinha ficado em coma não sei quantos anos e ele acordava do coma
e falava assim, porra, o que está acontecendo? Então, Mairovitch andando nas nuvens. Talvez, porque a água esteja começando... Mas você vê que ele tem que fazer a vênia. Não, estou falando aqui mal do Alexandre de Moraes, mas, na verdade, estou falando bem. Gosto muito do Alexandre de Moraes. E conclui, não, estamos dentro do Estado Democrático de Direito. Querido, o Estado Democrático de Direito existe, não é para proteger o Estado. O Estado Democrático de Direito foi criado para proteger o indivíduo do Estado. E não o Estado do indivíduo. E é por isso que se a gente abre a mão do Estado Democrático de Direito, como aceitou que fosse feito a Globo, pode falar disso? Tem problema? O UOL, a Folha de São Paulo, a Jovem Pan e toda a mídia brasileira, eventualmente, todo mundo vai se ferrar. E essa é a história por trás de... Pode falar disso? De repente, a Viviane Barça de Moraes, eu não duvido nada. É uma piada, só para deixar claro, é uma piada. Essa é a história da mentalidade revolucionária. Na Revolução Francesa tinha os girondinos jacobinos unidos. Mas quando os contra-revolucionários já haviam sido derrotados, então foi a vez dos girondinos serem perseguidos e mortos em nome da Revolução. Na Revolução custa a mesma coisa, né? Os mencheviques e bolcheviques unidos. A Revolução foi consolidada, foi a vez dos mencheviques serem perseguidos e mortos em nome da Revolução. E é isso que essas pessoas estão vendo agora, a censura em cima deles. A revolução foi feita, a direita foi calada, o que se chama de bolsonarismo foi calado, e é a hora do Supremo Tribunal Federal se voltar contra eles. E agora, pode isso, Vivi? Pode, tem problema, Vivi? São os reféns do que eu fui. E a pergunta que eu fico é se vale a pena. Se vale a pena entregar todo o poder do Brasil ao Poder Judiciário. Valeu a pena abrir mão das liberdades? Para quê? Para censurar o Bolsonaro e para ganhar uma boquinha de comentarista? Vale a pena isso? Vale a pena? Para ver o Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos? Para ver o Bolsonaro sendo mandado para Papuda em breve? Uma reflexão. A pauta agora é segurança pública, sempre foi uma pauta da direita, e isso daí enfraqueceu muito o governo, a gente está vendo o que aconteceu isso. O que você acha do Castro também, que ele aumentou a popularidade e possivelmente, não sei se vão ou não, caçar ele? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que mais governadores tinham que seguir esse exemplo, né? Primeiro ele passou uma mensagem, a população está de saco cheio das coisas do jeito que a situação está no Brasil. Ninguém aguenta mais, gente. Fala-se em soberania. Certo. O Brasil não pode se dizer soberano se tem 25% do nosso território onde o Estado não entra, onde o policial não entra, onde o oficial de justiça não entra, onde uma ambulância não tem coragem de entrar. Um cara de iFood não entra. 25%. E está só crescendo. Territórios. Né? Do território. Está só crescendo. A gente viu no Ceará agora. Como é que você fala que o Brasil é soberano, sendo que chega lá o Comando Vermelho e expulsa uma cidade inteira? Tira o cara de casa, da casa dele. De casa. Olha, sai de sua casa, senão você vai morrer. E a cidade... O André Fernandes acabou de publicar um outro vídeo agora. Uma cidade inteira tendo que ser deslocada por conta de um grupo armado, um grupo terrorista. Isso é terrorismo, gente. Já evoluiu acima de crime organizado, de facção criminosa, há muito tempo. É por isso que o PT está desesperado para tentar barrar esse projeto de lei, que o Nicolas está relatando na Comissão de Justiça, o Derrite vai relatar no plenário, que é para equiparar esse pessoal ao grupo terrorista, porque eles são terroristas, eles fazem exatamente o que o Hamas faz. Inclusive, tem gente da esquerda que fala que o Hamas não é um grupo terrorista. Que não fez nada daqui. Não, o Hamas é um grupo político. Sim, eu vi que lá. tem um braço... Um braço armado. Um braço armado. É a mesma coisa. Essas mesmas pessoas que falam que o Hamas é um grupo político, tá falando que essas facções criminosas não são um grupo terrorista. Porque o terrorismo precisa de um viés ideológico. O que é mais ideologia do que esse pessoal tá fazendo? Perfeito. Gente, onde eles existem, você não pode ter candidato de direita. Onde eles dominam, você não pode ter... Na época lá, quem colocasse cartaz do Bolsonaro morria. Loucura. Era chicoteado. Vocês se lembram disso? Sim. Diálogos cabulosos é com o PT. E uma coisa interessante nessas pesquisas recentes, uma pergunta lá que fala das consequências, se acha que essas pessoas vão pagar, se elas vão ser punidas. 80%, posso ser 80 ou 82, tá? Da população brasileira acha que esse pessoal das facções criminosas não vão ser condenados, eles não vão ser responsabilizados. Sabe por quê? Porque eles elegem deputados. Olha que loucura!
Peraí, 80%... do Rio de Janeiro essa pesquisa. 80% do povo do Rio de Janeiro acha que esse pessoal, que eles nunca vão deixar eles nunca vão ser condenados, eles nunca vão ser presos, porque eles elegem deputados. Peraí, então quer dizer que nós temos aí deputados que foram eleitos por grupos terroristas? Quem que são essas pessoas? É só buscar na internet. Quem é aí deputado que tira foto com dama do tráfico, algum deputado que tira foto aí com algum traficante, ou que paga viagem para traficante em Brasília. Quem são esses deputados? Que são essas pessoas que eu acho que deveriam responder. Aí tem a CPI do crime agora no Senado. Sim, Palanque. Beleza. CPI do crime, o PT não teve uma assinatura para investigar o crime organizado. Nenhuma. Nada. Aí, de repente, quem que se torna presidente da CPI do crime? Um petista. É lógico. Puta que pariu, desculpa. É lógico. Mas você acha que o Mota vai pautar o projeto da Lei Antifacção e Terrorismo mesmo ou não? Como estão noticiando Eu participei dessa articulação desde o início. Eu vou te contar como é que foi. Vocês se lembram aí quando saiu aquela questão do carbono, das fintechs, que é aquela operação que não foi da Polícia Federal. O governo gastou 500 milhões de reais em impulsionamento para falar que foram eles que coordenaram aquela operação carbono lá. Sim. Sendo que foi daqui de São Paulo. Sim. Foi daqui que saiu aquilo lá. Então agora eles estão querendo falar que foram deles, né? E aí surgiu aquela questão das fintechs, e aí a esquerda já saiu pra cima do Nicolas. Olha só, o Nicolas trabalhou pelo comando, não sei o quê, por causa do Pix, tal, certo? E ficaram batendo nele 2 dias. Aí um dia eu liguei pro Nicolas e falei, Nicolas, temos que reagir, cara. Isso aí é o que tá acontecendo, é um absurdo. Aí eu sugeri pra ele, faz o seguinte, Nicolas, vamos mostrar pra ele que o que eles estão falando é besteira, vamos colocar eles numa sinuca de bico, pega essa do Danilo Forte, esse projeto de lei do Danilo Forte, que equipara a facção criminosa a grupo terrorista, e relata ela. Faz isso, liga pro Mota. Ele ligou pro Mota, o Mota, beleza, cara, é sua. Passou a relatoria para ele. E aí ele tá lá relatando. Ele tá no CCJ, vai ser aprovada. Vai ser aprovada. O Hugo Mota já garantiu que não vai barrar. O governo, obviamente, mas isso foi antes do governo chegar com a máquina. Chegar com a emenda, chegar com intimidação. Mas o Hugo Mota nos deu a palavra que ele vai relatar, que vai pro plenário. Já foi aprovada a urgência, se não me engano, CCJ. É notícia de hoje isso aí, falando que ele vai pautar. E aí vai relatar. Agora o governo tá querendo fazer o quê? Ele tá querendo vir com um band-aid no tiro-a-bala. Não, nós vamos colocar aí a PEC da segurança, que é um absurdo, é a centralização de toda a segurança pública na mão do Lewandowski e do Lula. Que é a polícia bolivariana. É isso que ele quer. É isso aí. É a polícia bolivariana. E depois a PL antifacção, que reduz a pena para faccionado. Exatamente. A resposta do Lula é o quê? Deixa eu centralizar tudo e vamos diminuir a pena do faccionado para lutar contra o crime. Vamos falar que pessoal, por isso que eu peço a ajuda de vocês para me ajudar a espalhar esse tipo de informação, porque os brasileiros precisam entender de uma vez por todas o que realmente está acontecendo no Brasil e também no mundo. Falando em no mundo também, né? Olha só o que aconteceu, pessoal. A polícia, né? Um brasileiro foi preso lá no Distrito Federal pela polícia por ameaçar o Donald Trump e a Melania, a esposa dele. Olha só, o homem também é procurado pelas autoridades norte-americanas. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o Thiago de Carvalho, de 33 anos, durante a Operação Sentinel. O brasileiro é investigado por enviar mensagens com ameaças de morte ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e à primeira-dama, Melania Trump. Segundo o PCDF, Thiago teria enviado e-mails afirmando que pretendia atirar contra o casal durante a próxima aparição pública das autoridades. Um dia após as mensagens, ele foi até a embaixada lá do Brasil, em Brasília, né, a embaixada dos Estados Unidos, na verdade, levando uma mala, mas ele foi impedido de entrar. O suspeito é morador de Goiânia e ele estava hospedado em Brasília para realizar as ameaças. Na casa do homem, a polícia encontrou desenhos com símbolos extremistas e referências ideológicas. As autoridades norte-americanas também já o procuravam. A polícia de Marlborough, de Massachusetts, informou que ele é um suspeito de um ataque violento e possui mandado de prisão aberto. A operação contou com o apoio do Ministério Público Federal, né, do Distrito Federal, da Polícia Civil de Goiás e do Ministério da Justiça. Segundo a PCDF, a ação busca impedir a disseminação de discurso de ódio e proteger a segurança da população da capital federal. É claro, gente, que, assim, a gente sempre fala que a liberdade de expressão, a gente luta por ela, sim, mas ela tem realmente limites. É o que a gente fala, não podemos aí pregar a morte, falar que vai matar e falar que vai levar uma arma e vai matar. Não tem como. E conseguiram, né, prender esse homem que inclusive já tinha participado de um assassinato cruel, já estava com mandado de prisão aberta. Então, com esse tipo de gente mesmo, com um bandido, porque um cara desse é claramente um bandido, esse sim
tem que ser preso. Porque é uma pessoa que já mostrou que realmente tem uma maldade e que quer praticar o mal. E aí tá fazendo isso com o Donald Trump, com a Melania, também faz com outras autoridades e estava aqui no Brasil. Olha só, que loucura, né? Quero pedir para vocês comentar aqui embaixo o que vocês acham sobre tudo isso que tá acontecendo. É muito importante a sua participação, o seu comentário, a sua posição. Então, comenta aqui embaixo, tá bom? Não se omita. Eu sei que dá medo, algumas pessoas que já foram presas, caladas, pessoas que foram exiladas, eu sei que dá muito medo. Mas, quando todos nós desistirmos, o último brasileiro desistir, aí acabou de vez. Então faça sua parte, comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo, isso é muito importante. Também peço que vocês se inscrevam no canal, aqui temos notícias quentes todos os dias, então se você se inscrever, você se mantém muito bem informado. Claro, como sempre, aquilo que a mídia não mostra, aquilo que a imprensa é paga para não mostrar, você vai ver aqui. Muito obrigado por você assistir até aqui, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, e a gente se encontra no próximo vídeo.